Oi, pessoal, sejam bem-vindos ao Ânima Podcast, nossa estreia, nosso podcast número 1. Eu estou muito feliz que você está aqui, estou muito feliz que as minhas convidadas estão aqui, né? Eu já quero começar agradecendo a Deus porque eu estou aqui, né? Agradecer minha mãe, mandar um beijo para minha mãe. Beijo, mãe. E eu quero agradecer pelos estúdios Vibra estarem recebendo a gente aqui e proporcionando, né, possibilitando que a gente possa estar no ar, falando para mulheres, colocando mulheres para falar para mulheres, né, como mulheres. Então, isso é um privilégio muito grande, tá, gente? Eu quero mandar aí um agradecimento quero mandar um beijo já para Rosana da Academia Estilo de Vida. Eu quero falar aqui, mandar um beijo aqui para Flaviana, que está aqui do meu lado, da Corpore, né, amiga? Pilates, estética e terapias holísticas. Eu quero falar também, agradecer a Catarina Stocco por estar aqui, né, gente? E mandar um beijo para o pessoal que foi muito importante na minha vida. Deixa eu ver se consigo lembrar o nome de todo mundo. Eu estava aqui, eu anotei, tinha certeza. Eu quero mandar um beijo para o Michel, tá? Foi o meu psicólogo aí por 2 anos, Michel Davis. Mandar um beijo para minha Master Coach Edmara Feracin, né? O pessoal aí da Febracis, Método CIS, né? Várias pessoas que me ajudaram nessa jornada de autoconhecimento, crescimento, e por isso que eu estou aqui hoje, né? Quero mandar um beijo para o meu ex também, que se eu não tivesse separado dele, eu nunca teria crescido tanto. Ai, gente. Então, gente, eu quero dar boas-vindas, né, para Flaviana Martins, obrigada, que é proprietária da Corpore e também terapeuta holística e fisioterapeuta, né, Flavi? Fala um pouquinho. Sou fisioterapeuta e terapeuta, trabalho com as terapias holísticas também. Microfisioterapia, leitura biológica, reiki. Vou falar um pouquinho mais próximo aí para o pessoal ouvir. Tá bom? Quero dar as boas-vindas também, agradecer, né, por ter vindo a Catarina Stocco, né, que trabalha com mulheres. Sim. Fala um pouquinho sobre o teu público, o que você entrega no teu conteúdo, o que você trabalha. Sim, eu já sou nutricionista há 25 anos, sou nutricionista funcional e trabalho com mulheres na menopausa. E é um público assim muito interessante, porque acontece de tudo, né? Um monte de sintomas, mas tem como melhorar tudo isso, com certeza. Então você trabalha com a nutrição para esse público específico? Para esse público eu trabalho em várias patologias, né? Mas assim um público específico, até porque eu estou na menopausa, né? Então a gente vivencia, né, todos os sintomas. E então é uma prática minha do meu dia a dia. E aí eu falei, não, vou montar um curso para mulheres na menopausa, porque nada melhor do que você estar vivendo isso, né? E para falar na prática, né, no dia a dia. E aí eu montei, já estou na 2ª turma de mulheres na menopausa. Que top! Quantas alunas você já tem até hoje? Já tem bastante, já é a 2ª turma, já estamos aí numas 50 mulheres aí já. Uau! Pessoal aqui do Brasil todo, né? Sim. Que maneiro. Olha, engraçado assim, que no Método CIS eu aprendi, né, que a gente tem que ter a visão extraordinária. E eu estou muito feliz, né, que a gente tem aqui 2 mulheres que dá para olhar e se espelhar, né, dessa visão extraordinária, em questão de saúde, em questão de autocuidado, autoconhecimento, né? E, gente, parabéns, né? Porque vocês estão maravilhosas. Não é porque estou aqui no meu programa, não, hein? E eu estou muito grata a Deus por vocês estarem aqui, né? O Ânima, ele vai falar muito, a gente vai estar falando aqui de feminilidade, né? Energia feminina, os estímulos, né? Para a gente ter cada vez mais ali, estar na nossa energia feminina, né? A nossa postura, o comportamento também, beleza, vocês muito lindas. A saúde física e mental, né? E aí entra a alimentação, a estética, a mentalidade, espiritualidade também e a atividade física, né? Sim. Temos aqui a fisioterapeuta, trabalha com pilates também. Né, Flavi? E também a sexualidade, né? Questão ali de mentalidade, estímulos, né?
práticas, histórias, metodologias, tudo isso. Só que, claro, né, a sexualidade ficou ali no último pilar, porque antes de tudo isso a gente precisa ter uma base física, mental, energética, hormonal, né? E hoje a gente vai estar falando muito sobre essas questões assim hormonais, né? Como influencia na libido, né? Nosso tema de hoje, que é como ter mais libido. Eu estou muito animada, não sei vocês, para estar falando disso, né? Porque a libido, a gente sabe que não é só a questão sexual, mas também como a gente leva a nossa vida, né? O ânimo, a satisfação, né? E aí, vamos começar aqui. Já vou fazer umas perguntinhas já. Eu vou fazer uma pergunta aqui para a nossa linda Catarina sobre alimentação, né? Quais alimentos, já vou fazer uma pergunta bem específica, gente, pra gente que é mulher, que a gente que gosta, né, de saber uns esqueminhas também, né? E, assim, a gente sabe que a alimentação saudável, reeducação alimentar, a gente está, como diz a minha mãe, né, a gente já está careca de saber, né? O que é bom, o que é ruim, né? A alimentação, a comida de verdade e tudo mais. Mas tem alguns alimentos, é uma curiosidade até pessoal minha, né? Que eu acredito que estimule mais a produção de hormonal feminina, né? Estrogênio, no caso. E quais são os alimentos que ajudam nessa produção desses hormônios? Então, quando a gente chega na menopausa, a mulher literalmente vira no giraia, né? Porque começa a ter um monte de sintoma por conta dessa queda hormonal. E aí você precisa pensar em regular tudo isso, né? Não dá simplesmente para fazer uma coisa, só pensar na alimentação, mas é um conjunto de coisas que a gente tem que pensar. E a alimentação é um pilar extremamente importante se eu quero melhorar meu libido, porque vamos partir do princípio que a gente é o que come, o nosso corpo ele é formado por nutriente, então tudo que acontece para um hormônio, um neurotransmissor funcionar, ele depende do que você come, do nutriente ali para a célula. E aí você precisa dar. Então, quando a gente pensa numa alimentação, uma alimentação de verdade. Eu sempre falo, comer comida de verdade. Né? E essa comida não precisa ser aquela comida cara, né? Aquele alimento caro, mas um alimento do dia a dia, mas com qualidade, uma alimentação saudável. Então, a gente tem que pensar aí nas frutas, nos vegetais, nas verduras, né? Tem que estar em abundância na nossa alimentação. Mas quando a gente fala, por exemplo, assim, da parte hormonal, vamos pensar aí na linhaça, é um excelente alimento aí para ajudar no nosso estrogênio. A gente tem também a beterraba, que a gente não dá nada às vezes para a beterraba, mas a beterraba, ela tem uma função muito interessante nos calorões, ela ajuda muito na parte de circulatória da mulher, né? Pensando no libido aí. Vamos pensar também aí na nossa testosterona. Os frutos do mar são ricos fontes de zinco e para aumentar a testosterona a gente precisa de boas fontes de zinco. Então a gente tem aí os frutos do mar, a gente tem... Disso eu não sabia. Não sabia? Não. A gente tem aí, vamos pensar, as sementes, né? Então, por exemplo, semente de girassol, semente de abóbora, é riquíssimo em zinco. E o zinco, ele é um mineral importantíssimo para formar a testosterona. E aí a gente precisa desse mineral aí. Então a gente tem que comer essas fontes, né, de alimentos. As gorduras boas também, né, o abacate, o azeite de oliva, as castanhas, nozes, amêndoas. Tudo isso é muito interessante. A Manuela perguntou aqui mesmo se o abacate era bom para libido. Sim, ele é excelente. É uma gordura boa, né? Que nós devemos estar colocando na nossa alimentação. Então, com certeza, o abacate é um alimento interessante, né? Assim como as frutas cítricas. Vamos pensar aí também para o libido, o cacau, né? O cacau não tem aquela coisa do fetiche, né? Aquela coisa do envolvimento, né? Então, o chocolate, mas não é o chocolate com açúcar, cheio de gordura, não. A gente chocolate tá puro, né? Isso, a gente está falando do cacau, né? Então, o cacau, ele tem uma ação muito interessante aí no libido. Olha que interessante. O cardamomo, aquela sementinha,
pequenininha, assim, que ela é bem forte. Não sei se vocês já devem ter experimentado. Às vezes vem em chás, enfim. Já ouvi falar. É uma sementinha também interessante. A pimenta é interessante. Gente, eu tô vendo agora todo mundo fazendo uma lista de compras. Essa é a minha visão. Eu confesso para vocês que depois eu vou assistir tudinho, vou anotar. Sério. Agora deixa eu te... Né, uma pergunta que traz outra pergunta. Tá. Tá, aqui, ó. Ricardo quer saber. E peixe? Sim, excelente. Ai, proteína é tudo de bom, né? Sim. Os frutos do mar, em geral, eles são ricos em zinco, né? Principalmente proteínas de boa qualidade. Então, é excelente. Porque, como eu falei, para formar os hormônios, nós precisamos dar os nutrientes. Nossa. E aí, eu preciso, seja suplemento, seja alimentação, eu preciso estar colocando no meu dia a dia. Porque o nosso corpo, ele é formado de nutrientes. Então, vamos imaginar, se você não dá o nutriente, como que o hormônio vai brotar do além? Como é que ele vai formar? Não vai, porque ele é dependente de nutriente. Então, todos os dias nós precisamos estar dando fonte aí desses alimentos no nosso dia a dia. Gente, que tudo! Olha, você estava falando assim do zinco, né? Nessa coisa de imunidade, eu aprendi que assim, o zinco com a vitamina C, com a vitamina D, é um blend assim, que a Equalive, inclusive, criou. Equalive me patrocina. Gente, eu adoro essa marca, né? Equalive. Nossa, menina, eu sei que eu fui fazer essa reposição. Cara, parecia assim que eu tinha tomado alguma coisa. Chegava a estar com como é que fala? Com a brisa. Eu peguei, tomei o pré-treino, a vitamina C com a vitamina D com o zinco, fui treinar. Cara, assim, em 2 dias, sério, o meu humor tava outra coisa. Sim. Eu falei, nossa, eu tô milionária, sério. Sim, porque são nutrientes que participam da nossa imunidade, em todo o nosso metabolismo, né? A gente depende desses nutrientes. Então, o zinco, por exemplo, ele participa em várias reações bioquímicas aí. Então, se faltou zinco, a tua digestão piora, a tua imunidade, né? Uma série de coisas vai piorar. E a digestão, você está falando do sistema digestivo, intestino, bactérias boas que regulam o hormônio. Sim, tá tudo ligado. Quando a gente pensa em libido, quando a gente pensa em libido, a gente tem que pensar no todo, não é uma coisa, né? Eu preciso dar os nutrientes, eu preciso consumir esses nutrientes em quantidades adequadas para que os meus neurotransmissores consigam executar as funções. Se você não dá, para você ter uma ideia, se você não der nutriente para sua máquina, ele vai acudir à emergência, que é manter você viva, mas não vai sobrar para formar um hormônio, um neurotransmissor. Aí vai fazer o quê? Vai cair aquele hormônio. Aí começa a aparecer os sintomas. Aí o libido, o que acontece? Como é que vai formar esses neurotransmissores? Não forma. Não sobra, né? Não sobra. Não sobra para ter prazer, exatamente, né? Em todos os âmbitos, né, da vida. Exatamente. E aí, assim, então só para finalizar, são esses níveis de zinco que a gente... Quais são os hormônios que a gente tem que nivelar com essa alimentação? Você falou muito do zinco, né? Sim. O que acontece? Os hormônios não, desculpa, os nutrientes. Então, como eu falei, são vários nutrientes, né? Os antioxidantes, a vitamina C, o zinco, as vitaminas do complexo B, todas, né? Entram ali. O magnésio é fundamental na menopausa, né? Então, a gente tem vários nutrientes aí que são importantes. Então, e esses nutrientes, eles vão estar nos vegetais verdes, vão estar nos legumes em geral, nas frutas, principalmente nas frutas cítricas, né? Do limão, lá na cerola, que é rica em vitamina C, por exemplo. A gente pode pensar aí, como eu falei, nas gorduras boas, castanhas, nozes, amêndoa, o grão de bico, os grãos em geral, o gergelim, né? É uma excelente Nossa, eu tinha tudo isso na minha alimentação, sabia? Tudinho, sem tirar nem pôr. E ainda fazia suplementação ainda. Sim. Então, e eu era assim, ó, libido lá em cima em tudo, né? E assim, ó, tem um truquezinho, né, do feijão, de colocar o feijão de molho para poder tirar os antinutrientes, né? Isso. E comer também fruta cítrica depois que almoça. Isso. Diz que esse é o que eu
né? Eu estudei na época que o ferro ajuda a vitamina C a absorver e vice-versa. Sim. Tem que fazer o casamento. Quando a gente fala de deixar de molho os grãos, né, em geral, é porque você tira os antinutrientes. Então, geralmente, quando você deixa o feijão de molho, forma aquela espuminha ali. Aquilo ali não é legal. Ele vai roubar os seus nutrientes. Então, e causa gases também, né? Isso, estufa, tudo isso. Então, quando você faz esse remolho aí, deixa a gente de molho, fica tudo enjoada, você não melhora. sabe o que é. Exato. Foi aquele feijão lá que você fica comendo sem botar de molho. E é um negócio tão simples, né? 8 horas, né, de molho. Sim. Bota de um dia para o outro, gente. Um pouquinho de vai vinagre, trocando a água, limão. tal, isso. Nossa, tem que trocar água? Não fazia isso, não. O legal é trocar água. Você melhora os nutrientes. Então, aquele cálcio, aquele ferro, você vai disponibilizar mais para o teu corpo quando você faz isso. Caramba. Deixa de molho os alimentos. Que né? top. Os Agora, grãos em geral. Tem um outro truque também que eu aprendi lá no Método CIS, né, Flavi? Que a Flavi fez o Método CIS também, né? Foi uma das coisas que a gente fez, a gente se conectar, né? As ideias. Sim. E a gente se conectou de várias formas, né? Questões ali de mentalidade, espiritualidade também, né? Sim. E aí, uma das coisas que eu aprendi lá foi, assim, uma comprovação científica de uma cientista chamada Amy Cuddy, que ela fala do nosso posicionamento corporal, como que isso influencia também na produção hormonal. Né? Então, ela tem lá o experimento que o Paulo Vieira descreveu bem no livro dele, né? Ele faz a gente fazer esse experimento, não sei se você já leu esse livro, ele fala para a gente fazer o experimento, ficar 2 minutos na posição assim com a cabeça baixa, aí fica lá. E depois você anota qual é a nota das suas emoções que você dá para suas emoções antes de fazer o experimento e depois também. Então, realmente, a nossa postura, o nosso fortalecimento do nosso corpo, né? Ele também influencia diretamente e é uma base, né? Também para as nossas emoções, para os nossos hormônios, né? Fala um pouquinho sobre isso, Flavi. Você que trabalha com pilates, você que é fisioterapeuta, né? Qual a importância de ter essa sustentação? Que olha só a postura dessa mulher, gente, parece que faz balé, olha só. Pois então, a postura, ela influencia muito, né? Geralmente as pessoas chegam lá no consultório aí com o ombrinho fechado, sabe? Cabisbaixa, assim. Às vezes uma menina bonita, sabe? Cheia de brilho, mas com tanta coisa que ela tá passando em casa, os problemas, às vezes até abuso, então ela chega toda recolhida, então ela não coloca aquela coisa bonita que ela tem, sabe? Ela esconde toda aquela beleza dela por trás daquela postura encolhidinha. Aí depois de 1, 2, 3 meses, ela já está, sabe? Toda elegante, cresce, sabe? Uma postura bonita, mais alegre, consegue falar, consegue se expor, consegue se defender. Isso acontece muito, as pessoas chegarem com aquela timidez, né, ou aquele trauma, que muitas mulheres têm, né, traumas. Então, elas chegam toda encolhida, assim, né, escondendo tudo que tem de bom, e daqui a pouco, um start. Opa, se transforma numa nova mulher. Isso, o que está acontecendo comigo, né? Cadê o meu espelho? Olha aqui, quem eu sou, o que eu posso. Então, isso acontece muito, sabe? Eu estimulo muito elas, assim, se valorizar, né? Porque, assim, às vezes no relacionamento, elas estão num relacionamento abusivo, às vezes o cara fica assim, ai, porque olha só, a menina é super magra, linda, uma miss. Mas aí o namorado, o marido, né, o amante, ficante, sei lá, fala, nossa, olha só o seu braço gordo, ó, você tá barriguda. E não tá. Mas ela se enxerga que está, mas não está. Então, a mentalidade. A mentalidade. Então, assim, a manipulação do outro em cima da presa dele, né? Porque ele fazendo isso, ele tem ela por perto o tempo todo. Então, isso acontece muito. Que top, né? E aí em tudo que você falou, você descreveu ali tanto fortalecimento físico, como que também gera hormônios positivos, né? Com certeza. E é um avalanche. Sim. Quanto à questão da mente. A mente é muito importante, que você determina o que você vai trazer para a sua vida. Não, agora eu vou começar a implementar hábitos de alimentação saudável, agora eu vou começar a implementar hábitos de atividade física, eu vou cuidar com que as pessoas falam o que eu recebo,
né? O que eu deixo entrar. Se me interessa ou não isso. Elas entram de uma forma e saem de outra. Que assim, elas chegam lá todas retraídas, né? Não conseguem nem falar. Só falando no trabalho delas, elas são desinibidas. Mas em casa, assim, sabe, toda retraída. Aí elas aprendem a se alimentar, atividade física, a se valorizar. Quando coloca tudo isso, né? Tudo. E eu estava vendo até a atividade física, por exemplo, para essa mulher é extremamente importante porque ela faz uma reserva hormonal. E esse sintoma de você chegar assim, toda quietinha, toda, né? O que está acontecendo ali? Os neurotransmissores, os hormônios estão baixos. E isso acontece muito na menopausa. A menopausa, os hormônios, como eu falo, vão lá no chinelo. E daí você fica depressiva, fica, né, ansiosa, você fica, o tesão vai lá embaixo, você perde totalmente o libido, você não tem vontade, vagina seca. Né? Então imagina como é que essa mulher fica e se acha um lixo, porque tudo envelhece da noite para o dia, e aí você começa a achar que a sua vida acabou, né? Que não tem mais jeito, daí você começa a fazer... Vai se recolhendo cada vez mais. É um golpe da natureza, né? A menopausa. Exato. É como se você não tivesse mais espaço no planeta, acabou a sua vida. E daí você precisa resgatar essa mulher. E é importante a gente pensar que essa mulher tem solução, né? A gente tem como reverter tudo isso. Assim. Por isso que a gente não está condenada a isso, né? Exato. Com certeza. Nossa, que... como é que fala? Sintonia que está aqui nessa mesa, né, gente? Que tudo, porque assim, esse programa é para isso, é para estimular as mulheres a saber, entenderem que tem opções. Com certeza. Tem opções para a gente crescer, para a gente evoluir em todos os âmbitos, né? Aqui a gente fala de mentalidade, fala do corpo, fala da estética, da beleza, né? A Monique está perguntando aqui, o anticoncepcional influencia na libido? Muito, muito, muito. Uau. Eu já tive, né, uma baita influência. Eu tinha 20 anos. Eu virei... Nossa, teve um dia... Nesse dia eu dei o basta. Eu acordei gritando. Cara, sério, eu abri os olhos e gritei. Não lembro qual foi o motivo, mas eu acordei gritando, bem louca. Falei, essa não sou eu. Então, quer dizer, você altera todo o teu sistema. E fora minha barriga, que estava super inchada, né? Então, quer dizer, não tem como você ter satisfação pessoal dessa forma. Como é que você vai ter tesão, né, um libido ali com tudo isso? Aí você se fecha, você está se sentindo gorda, está se sentindo feia, acabada, depressiva, vagina seca, com dor na relação, né? Então, eu tinha dores. Então, por quê? Porque os hormônios, eles são uma orquestra, né? Como se fosse uma orquestra, e eles regem o nosso corpo. E quando eles caem, é como se essa orquestra começa a ficar truncada, né? Não começa a tocar a mesma música. Não tem harmonia, né? Não tem harmonia, exatamente isso. Gente, então assim, a gente está tão sintonizada aqui, por quê? Porque tem um motivo, né? A gente até estava falando isso outro dia lá, conversando, eu e Flavi, né? Porque tem um motivo, tudo tem um motivo. Então, quero que você que está assistindo aí, não é possível, deve ter umas 3, 4 pessoas, né? 10 assistindo ao vivo, depois o pessoal vai assistir. Mas pega aí o botãozinho aí, compartilha, curte, tá bom? Se inscreve no canal e manda para 5 mulheres que você tem aí. Não é possível, deve ter umas 5 mulheres aí no seu WhatsApp, né? Você não é tão popular, mas tem 5 mulheres. Compartilha com essas mulheres. Por quê? Porque elas precisam saber que tem opções. Mulher é um ser maravilhoso, poderoso. Nós somos poderosas. É por isso que a vida toda sempre tiveram medo das mulheres. Foram lá queimar as bruxas, entendeu? A Dalila foi lá, cortou o cabelo do Sansão, entendeu? Gente, olha, peraí. A Dalila cortou o cabelo do Sansão. Você acha que a gente tem poder ou não tem? Ela não podia ter deixado o cabelo do homem lá? A força toda dele lá? A mulher tem um poder que ela nem tem noção do poder que ela tem, né? Da mesma forma que a Bíblia conta a história de mulheres que foram lá e tiraram o poder do homem, conta a história também de mulheres também que usaram esse poder de uma forma positiva e fala que a mulher sabe edifica a casa e a tola derruba. Ué, peraí, quem é essa pessoa que faz isso tudo, né? Então, gente, é sério, você pode melhorar a tua vida. Nós somos complexas, mas
tem solução. Tem Com várias certeza, soluçõezinhas e a gente está aqui para falar delas, todas elas. E a primeira coisa que a gente tem que pensar é em se amar, né? Se olhar no espelho e se gostar. Falar, eu me amo. Todos os dias. Eu me olho no espelho e falo, eu me amo. Nossa, você está arrasando. Amor próprio. É amor próprio, porque essa coisa de a gente ficar se achando, se preocupada com o que os outros vão pensar, não é por aí o caminho. E se cuidar, né? Quando a gente acorda de manhã, você faz a sua atividade física, você já faz uma reposição hormonal aí natural. Caramba. Né? Libera endorfina, libera dopamina, serotonina, né? E a testosterona, por exemplo, do libido, a gente faz uma reserva no nosso músculo. Olha que interessante. No músculo? No músculo Uau. a gente faz reserva. Caramba. Então, acordar, fazer atividade física, ter uma alimentação saudável, um sono de qualidade, né? Como é que eu vou ter libido, né, se eu não estou dormindo, por exemplo? Se não está dormindo, Para gente. você ter uma ideia, tem um dado científico que mostra que, por exemplo, se eu não durmo, a minha testosterona cai em torno de 10 a 15%. Isso, o estudo mostrou 5 horas de sono, né, que vai acontecendo. Digamos que eu durmo 5 horas todos os dias. Ele já cai 10 a 15%. A nossa testosterona. Então, a importância da gente investir Durante no sono. quanto tempo que já começa a cair assim? No começo você não tem isso, né? Digamos, um tempo, né? Vamos imaginar, um dia não dá nada. Se tu fica lá 3 dias da semana, assim, depois repõe, aí dorme bem. É só não virar uma rotina disso, né? Então, é investir no sono mesmo. E dormir cedo, tipo 10 horas, o ideal Eu já ia perguntar isso, o horário. Porque a primeira coisa que a Flavi falou, eu falei assim, Flavi, você faz uma avaliação aqui do meu rosto, olha só como eu tô. Aí ela pegou e falou assim, você não dorme. Exatamente. Difícil, né? Porque 10 horas é o pico da melatonina. Então, a gente precisa pegar o pico dela, que é o sono reparador. Então, quando você dorme, tem um sono de qualidade, você faz um faxinão à noite, te recupera para o dia seguinte. Se você não dormir, como é que você vai acordar no dia seguinte? Vai acordar cansada, sem energia, sem vontade. E isso tem vai aplicar no seu libido. Como é que você vai ter libido? Como é que você vai estar bem, né? Para você ter um libido. A testosterona é muito importante para o libido, né? Muito importante. Inclusive, tem aí a maca peruana, né? O pessoal fica tomando a maca peruana, mas aí não faz tudo isso, né? Mas sabe o que eu falo sempre? Todos esses suplementos, eles são... É como se a gente fosse fazer um bolo. Então, vou fazer um bolo, eu vou arrumar meu sono, eu vou melhorar minha alimentação, eu vou fazer atividade física. Ai, meu Deus, se soubesse, tinha trazido meu avental, que ia ficar mais lúdico aqui a nossa aula de hoje, cara. Porque é muito top. Então, eu vou melhorar tudo isso, né? Melhorar o sono, fazer atividade física, melhorar o ambiente bacteriano, que é extremamente importante. Quem começa a estudar sobre o ambiente bacteriano especificamente, né? Sim. Para você ter uma ideia, começa a descobrir. Para você ter uma ideia, nós temos o nosso neurotransmissor, que é a serotonina. A serotonina, ela é dependente desse ambiente bacteriano saudável 90%. Então, por exemplo, que é aquela coisa lá do intestino que eu falei. É igual uma vez eu fui lá no Magras, aí a menina falou assim, você já ouviu aquela expressão enfesada? Você acha que vem da onde? Ela perguntou, quantas vezes refeição você faz no dia? Aí eu falei, 1, 2, 3, 4. Aí ela falou assim, quantas vezes você vai no banheiro? E para onde vai isso tudo? Aí você começa a proliferar bactérias ruins. Aí você não forma serotonina, que é o hormônio do prazer, de você ficar bem, né? Então, aí você também não vai dormir. Aí você vai ficar depressiva. Então, o intestino, ele está totalmente ligado. Por isso que a gente chama aquela expressão, que você deve ter ouvido já falar, o segundo cérebro. Né? Segundo cérebro, já ouvi falar. Então, que tá tudo conectado, né? Eu tenho esse hábito de fazer essa reposição de vitaminas periodicamente e também fazer reposição de probióticos. Perfeito. Foi uma coisa que eu aprendi com esqueci como é que é o nome dela, não sei o que, Palatinique. Conhece essa? Não. Que ela é parceira da Vanessa de Oliveira. Que foi uma das que eu orientou. Bebo também das águas, né, de conhecimento. Então, aprendi por causa das questões femininas, né? Isso aí, gente, eu perdi minha Então, é a receita do bolo. Só fechando aqui rapidinho, a receita do bolo. Isso. Eu melhoro tudo isso, aí eu enfeito a casa. Aí eu começo a colocar os nutrientes. Então, a maca peruana é legal, o tribulus é legal. Todos esses nutrientes são legais, aí a gente está colocando. Porque aí eu estou enfeitando o bolo, aí eu vou ter resultado.
Que top, gente. Legal. E fala um pouquinho também sobre, nesse caso, esse seu bolo aí, que a gente está falando de receita hoje, né? No seu bolo, qual é a cerejinha ali que você indicaria, Flavi? No meu bolo, eu sempre falo para elas atividade física, né? Também comento muito sobre a alimentação. Não sou nutricionista, mas a gente lê bastante. Os suplementos também, a qualidade do sono. Às vezes elas querem emagrecer, mas não dormem bem, porque não emagrece. Entendeu? Aí ela, não, eu quero emagrecer, mas eu estou fazendo atividade física, eu estou fazendo dieta. Sem o sono, infelizmente, ela fica ali. A questão do intestino também é super importante, os probióticos, né? Eu sempre indico, encaminho elas para os médicos, né? Para acupunturista, vai fazer uma acupuntura, vai num ortomolecular, aí lá ele dá uma fórmula para elas. Aí esse é o meu bolinho mágico. E a coisa vai melhorando, né? Vai melhorando. Vai melhorando. Você vai saindo daquele estado ali, né? Que achando que tá tudo acabado. Isso. E a questão também de trabalhar a cabeça, né? Nossa, eu estava pensando nisso agora. A cabeça tá tudo aqui, né? É tudo, porque às vezes você está até dormindo bem, se alimentando bem, mas está cheia de preocupação, está cheia de traumas. Então você não consegue evoluir, a sua vida não evolui em aspecto nenhum. Né? Nem na beleza, nem no profissional, nem no relacionamento. Então, a sua mente ela tem que estar funcionando, sabe? Porque senão não vai para frente. E aí, no fim das contas, assim, quando a gente não tem autoconhecimento, a gente não sabe o que é o problema do corpo, da nutrição, quer dizer, físico, a nutrição, não sabe onde está o problema. Nossa, estou me sentindo fraca. Será que você sabe falar isso? Será que você sabe identificar? Estou me sentindo fraca. Nossa, é a minha alimentação. Estou me sentindo estressado. Nossa, eu estou com muita tensão, preciso fazer um exercício físico. Entende? Então, quando você vai acumulando conhecimento e se conhecendo, bons hábitos, você sabe onde que está a falha. Outra coisa, traumas, questões da saúde mental. E a questão também da mentalidade, que é como você escolhe pensar, né? Então, olha quanta coisa. A gente tem opções, né, Flavi? Fala um pouco sobre essa questão de mentalidade. Várias opções. Já passaram pacientes lá pela clínica que assim, chegou, né, jovem, 35 anos, 36, menos de 40 anos. Mas parecia uma pessoa de 70. Atitude, sabe? Né? De atitude. Só sabia chorar, não sabia que caminho seguir, né? Intestino travado, pele feia, cabelo feio, assim, jogada às traças, a pessoa literalmente. Então, ela se reconectou. O que eu quero da minha vida? Né? Vamos verificar onde que está esse trauma, o que está te impedindo de você traçar um plano na tua vida, de você ter mais amor próprio, né? Ou se olhar no espelho e falar assim, nossa, quem sou eu? Primeiramente, você tem que saber quem é você, né? Para começar. Então, várias pessoas passaram ali. E assim, em poucas sessões você já resolve isso daí. Aí uma pessoa assim que, não criticando a lipoaspiração, as plásticas, super apoio, entendeu? Se você está insatisfeita com alguma parte do seu corpo e quer fazer, faça. Mas assim, se você já é uma pessoa, vamos supor, uma pessoa magra, tá? Aí você vai lá por pura vaidade, porque você não quer fazer uma atividade física, não quer se alimentar melhor, nem nada. Aí o que acontece? Tem pessoas que iam lá e... engordei aqui um pouquinho, lipo, sabe? Mas continua não se amando, né? Continuava. Sim. Pode lipar até o osso. Sim. Até ela acha que vai resolver aquilo ali, mas você sabe que o problema dela não é aquele. É outra coisa. E essas pessoas acabarem, o quê? Se apaixonando pelo exercício, sabe? Pela alimentação. Por tudo. Tipo assim, acordar assim, super animada e nunca mais querer ouvir falar em cirurgia plástica nem nada. Então, chegou o amor próprio para esta pessoa. Gente, a gente está falando de amor próprio aqui, de um ponto de vista que você vai olhar no espelho, você não vai importar a roupa que você está usando, não vai importar o cabelo que você tá. Se seu cabelo tá bonito, se seu cabelo não tá bonito. Cara, tem dia que o meu cabelo tá pior do que o do espantado lá daquele, entendeu? Do Fandangos, tá?
Gente, a Alma Chips me patrocina também. Gente, não vai importar se se tá caído, se não tá caído, né? Flavi, que trabalha com a estética. Não importa o externo, entendeu? O que importa é quem você é, o que você sabe que você é, né? E conhecimento é assim, ó, você adquiriu, ninguém tira de você. Não. Já parou para pensar nisso? A Bíblia fala disso também lá em Provérbios. Seus valores, né? Para vender tudo que você tem e comprar conhecimento, não é isso? Sabedoria, né? Comprar sabedoria. Então, gente, essa é a chave. A gente está aqui hoje para te dizer, para você estar tomando conhecimento, que tem conserto. Tem jeito. E são vários caminhos. A gente vai e acerta uma coisa, acerta a alimentação. E começa devagar, né? Acerta o físico. Não precisa querer fazer tudo de uma vez, né? Vamos com amor, né? E às vezes também as pessoas comentam assim, mas eu não tenho dinheiro, né? Fazer uma alimentação Isso saudável é muito comum escutar. É muito caro, fazer atividade física é muito caro. Aí eu falo assim para elas, gente, é caro assim, tá, você vai fazer um pilates, você vai pagar lá R$400 no mês, beleza. Só que você vai na farmácia, você gasta 800. Vai gastar muito mais, Não, e hoje a gente tem os parques, tem as ciclovias, tem as escadas, tem a corda, tem um monte de coisa. Você pode usar o saquinho de alimento em casa, fazer atividade física. Hoje a gente tem, né, essa possibilidade. Tem esses planos que vendem, né, de atividade física também. Quando você quer, você faz. Nada te impede. E mesmo a alimentação que você falou, é comer comida de verdade, arroz, feijão, carne, verduras. Salada. Você está comendo comida de verdade. Não precisa comer mignon, né? Todos os dias, né? Não tem necessidade. Só tem que estar com os níveis de proteína também, né? Sim. Ok, né? Tem o Rodrigo Polesso. Sim, você conhece? Ele é top, né? Eu super sigo. Gente, segue lá, se inscreve lá no canal dele. Porque ele é top. Eu aprendi com ele essa questão da importância da proteína. A proteína é extremamente importante porque ela vai regular aí os níveis de insulina, né? Porque se você come só carboidrato, aí você vai ter uma quantidade maior de glicose e mais insulina circulante. E isso vai aumentar a sua fome, a sua ansiosidade e mais gordura. Então, o que a gente tem que pensar na alimentação? Você tem que associar um carboidrato bom com uma proteína sempre. Então, vamos imaginar, vou comer um pão, né? Um pão de manhã. O que o hábito das pessoas? É pão, manteiga, café com leite, açúcar, né? Margarina, né? Margarina. Quando não é a margarina, né? Quando não é a margarina. E aí, o que você tem que fazer? Trocar, né? Então, por exemplo, você pegar esse mesmo pão, mas comer com ovo, uma proteína super saudável. Sempre tem ovo na minha casa. Então, pode faltar tudo, menos ovo. Gente, então olha só, nossa mensagem de hoje é o seguinte, como ovo, tá bom? Comemos. Ai, gente, estamos só com 2 minutos para terminar o programa. Eu tô muito grata pela presença de vocês, né? Muito gostoso falar sobre isso, sobre alimentação, sobre atividade física, sobre bons hábitos, né? Depois a gente vai estar destrinchando um pouco mais a questão ali da beleza, né? Que é a grande cerejinha do bolo, né? Da Flavi, que eu acho, no fim das contas, né, Flavi? E, gente, muito obrigada quem esteve aí ao vivo com a gente, tá? E assistam 2, 3 vezes para ajudar o meu canal, curta, compartilha. Despeça. Fala teu WhatsApp, Flavi, lá da Corpore. 41999615269. E a Catarina, fala, meu amor. O teu WhatsApp ou o teu Instagram também. O Instagram é @Catarina Stocco e tem o @Mais Vida na Menopausa. E o teu Insta também, Flavi? @Corpore, né? Espaço Corpore. Espaço Corpore, isso. Gente, sigam lá no Instagram também, Anima Podcast, anima.podcast, tá bom? Obrigada, gente. Um beijo, suas maravilhosas. Beijo. E até o próximo episódio. Beijo. Beijo.